Passei anos achando que havia algo errado comigo e descobri o que realmente aconteceu. Nesse vídeo eu vou falar tudo que eu passei e tudo que eu consegui extrair dessas situações ruins da minha vida. E o intuito desse vídeo é ajudar pessoas que também passaram ou estão passando por isso e descobrir uma luz no fim do túnel. Então, uma pergunta que me perseguiu por muitos anos foi: por que eu era tão insegura? Por que eu não conseguia fazer as coisas que eu queria? Por que eu me sentia travada em algumas coisas da minha vida? Por que eu não conseguia me posicionar? Por que eu não conseguia dizer não quando eu queria dizer não? E acabava dizendo sim para as pessoas e não para mim. Então, vários períodos da minha vida, eu me comportei de uma forma que eu ia repetindo isso em outros momentos, em outras situações, e chegou uma fase da minha vida que eu me questionei: por que eu continuo agindo assim? Por que algumas pessoas conseguem e eu não consigo? E aí eu comecei a olhar pra mim e pelas minhas limitações e tentar entender o que estava acontecendo, porque pra mim não cabia mais ficar nesse lugar de não conseguir fazer as coisas que eu queria e as coisas ficarem só no meu pensamento e nunca saírem do papel. Eu queria ser uma pessoa que consegue realizar os sonhos, assim como as outras pessoas. E eu tive que olhar pra dentro para descobrir o porquê que eu não conseguia. Eu cresci acreditando que as minhas necessidades não eram importantes. No ambiente que eu estava, o amor era condicionado. Então, se você não fizesse exatamente o que as pessoas ali, né, os adultos queriam na casa, você não tinha amor e você era uma péssima pessoa, se você falasse não, por exemplo. Então, esse do não, que eu não podia falar para os meus pais, ele se estendeu para a vida adulta, que eu acabava tendo bastante dificuldade de falar não. E aí isso me trouxe bastante problemas, porque eu aceitava situações que me machucavam porque eu não conseguia me posicionar e eu não conseguia dar limites para as pessoas. Por eu crescer num ambiente que eu tinha que respeitar ao máximo as figuras adultas, mesmo que elas estiverem erradas na situação ali, eu acredito que eu cresci com a mente um pouco confusa em relação a essas coisas. Porque eu me doava muito para as pessoas e praticamente não tinha nada em troca. E eu permitia situações que eu passei na infância e se tornaram normal na minha vida, mas não deveriam ser. Coisas de gritos, de falta de respeito, acabou se tornando normal nos meus relacionamentos. E isso me fez entrar em relacionamentos abusivos de uma forma que eu não conseguia enxergar as manipulações que as pessoas faziam comigo. Por eu ter me tornado uma pessoa boazinha, a pessoa boazinha, ela, na verdade, ela não sabe impor limites e não sabe falar não para as pessoas, porque ela acha que para ela pertencer a algo, ela tem que agradar todo mundo. E quando você fala não, você desagrada as pessoas. Então foi umas coisas que foram entrando em modo automático na minha personalidade, de sempre querer agradar os outros para ser aceita. E nisso eu mesma me desagradava, porque eu colocava uma máscara de que eu era uma pessoa que aceitava qualquer situação, que estava ali presente para ajudar em qualquer momento, mesmo que as pessoas não fizessem o mesmo por mim. Desde muito cedo eu ajudava nas tarefas em casa. Com 6 anos eu colocava uma cadeira na pia e lavava louça, varria a casa e passava pano, porque eu sentia que a minha mãe estava sempre brava e eu não sabia o motivo, porque crianças não conseguem entender o que está rolando ali no ambiente, mas isso me causava uma tensão. E aí a forma que eu achava para tentar contribuir de alguma forma, né, em casa, assim, era ser útil. Então, o amor condicionado, ele é dessa forma: você só é amada se você for útil. A partir do momento que você não é, aí é como se você fosse descartada ali na família. Então, eu cresci numa família que, se você não fizesse o que eles queriam, você era praticamente descartado e se tornava uma criança invisível. Então, nesse ambiente eu aprendi a me virar sozinha, né? Eu ajudava ali, e então eu tive algumas preocupações que na infância eu não deveria ter. Uma delas é o dinheiro, porque eu sempre ouvia que estava faltando dinheiro. Os meus pais tinham se separado, então
O dinheiro era do trabalho de costureira da minha mãe, que ela trabalhava em casa, e parte da pensão do meu pai. A minha irmã, ela é de outro pai, e esse outro pai não pagava a pensão dela. Então era essa renda que a gente tinha somente, parte da pensão e o que a minha mãe conseguia fazer como costureira. Então, aos meus 7 anos, eu consegui um primeiro emprego, né, onde eu ajudava a fazer entregas de marmitex na rua. E naquela época era bem normal as crianças ficarem transitando aí por aí, atravessando rua, com 6, 7 anos, sozinhas, sem supervisão nenhuma. Eu ia no mercado, que era do outro lado da rua, andando um pouquinho para a esquina, e em algumas coisas próximas ali de casa sozinha, com essa idade. Então eu peguei esse trabalho, com 7 anos também, que era só entregar as marmitex ali na avenida. Aconteceu que eu fui atropelada, então eu tive que parar de fazer isso, porque eu não sei se a minha mãe pediu pra eu parar, ou eu quis parar, ou a mulher não quis mais os meus serviços, porque ficou com medo disso acontecer novamente, né? E aí eu fui atropelada numa entrega, né? Não aconteceu nada grave comigo, mas aí gerou essa preocupação e eu não tive mais essa oportunidade de fazer essa renda pra ajudar em casa. Então, desde os 7 anos eu sou muito preocupada com dinheiro. Acho que vocês podem perceber aqui no canal que é um assunto que eu sempre trago, que eu gosto de falar, e isso mais para conscientizar as pessoas da importância de saber administrar o seu dinheiro, mesmo que ele seja pouco, porque aí você consegue aproveitar melhor as situações e as oportunidades ali para conseguir gastar o seu dinheiro da melhor forma possível. Teve até uma questão aí da minha infância que eu guardava umas moedinhas, que meu pai me dava às vezes R$1 e eu guardava num cofrinho. Aí um familiar meu veio e gastou todo o meu dinheiro sem pedir minha permissão. Depois quiseram me devolver e foi uma situação assim que eu fiquei bem frustrada, porque era como se eu sentisse uma necessidade muito grande de tentar resolver o problema de falta de dinheiro em casa com 7 anos de idade, com 6, 7 anos de idade. Era um pensamento que eu tinha constante na minha cabeça. Aí fora isso, eu vivia no meu mundinho, na minha bolha, que eu tentava colorir uma vida que era preta e branca. Então eu era uma criança distraída do mundo ao meu redor. Eu não tinha tanta percepção da maldade que tinha ao meu redor, e eu aprendi a justificar algumas atitudes dos adultos. Eu tenho uma irmã que ela é especial, então ela precisava de cuidados especiais e ela tinha mais atenção do que eu. Só que também tinha tratamento diferenciado. Eu era corrigida com agressões e xingamentos, e a minha irmã, se ela fizesse alguma coisa errada, nada acontecia com ela. Pela condição dela ou por algum outro motivo, a educação era diferente. Então eu sempre via com olhos de que a situação dela era mais complicada que a minha e eu não tinha motivos para reclamar. Então eu fui me anulando ali como criança, me encolhendo cada vez mais, e eu percebi que eu deixei de ser a criança espontânea que eu era por causa dessas coisas. Era como se as pessoas fossem aos poucos me congelando, e eu não conseguisse mais me mexer. Então isso foi acontecendo de uma forma sem ninguém perceber, né? E aí eu fui me isolando cada vez mais da minha própria família, porque eu achava que eu tinha que sair dali pra ser livre, né? Na minha cabecinha. Então eu passei a minha fase de adolescência, de adulto, quando eu comecei a trabalhar, juntando dinheiro o máximo possível pra conseguir sair de casa também. Era a minha meta principal de vida, era sair daquele ambiente, por vários motivos, né? E aí, quando eu era criança, assim, fazendo essas coisas, essas atividades, eu não tinha problema nenhum com isso, porque era a forma que eu via que eu conseguia ajudar a minha mãe de alguma forma, assim, em casa, né? De tirar um pouco do peso dela, de toda a responsabilidade que ela ficou, né? De cuidar de 2 crianças, que a minha irmã, apesar de ser mais velha do que eu, sempre foi considerada uma criança, né? Pela mentalidade dela. E aí o que me incomodava era que, por mais que eu fizesse as coisas, eu nunca me agradeciam por isso, e realmente parecia que era uma obrigação minha, que me deram como se eu fosse uma adulta ali na família, como se eu tivesse responsabilidades de adulta.
Então, desde cedo eu me preocupava com essas coisas de casa, essas questões financeiras eu me preocupava, mesmo que eu não conseguisse fazer grandes coisas para trazer dinheiro para casa, né? Mas assim que eu pude, no meu primeiro emprego, eu já comecei a ajudar nessa parte financeira em casa. Então eu passei a vida inteira me adaptando, né? Na família eu já fazia isso, então no mundo eu transferia as mesmas coisas que eu fazia, que era tentar ser neutra para não ser criticada e também para manter as minhas amizades e os relacionamentos que eu tinha. Às vezes eu não me posicionava, na verdade em nenhum momento eu me posicionava em relação à minha opinião sobre algumas coisas ou algumas atitudes que as pessoas tinham até comigo mesma, por esse medo de, se eu me posicionar, a pessoa não vai me amar ou vai me descartar de alguma forma, ou vai me isolar ou me tratar com silêncio. Então, para não ter isso, eu evitava, e evitando eu acabava passando pelas mesmas frustrações, mas eu não trazia isso pra fora, ficava só uma briga interna minha mesmo, um sofrimento interno. Então eu aprendi a deixar tudo pra mim, porque quando eu falava alguma coisa, algum sentimento, algum problema que eu tinha, ninguém dava muita atenção. Quando eu era criança, achava só que eu estava exagerando. Então algumas coisas que as pessoas pensavam sobre mim, de eu não ter capacidade de fazer as coisas, eu fui acreditando e isso foi se tornando uma verdade na minha vida. Quando eu ouvia que eu não poderia fazer alguma coisa, ou que eu não tinha capacidade de fazer, eu acreditava que eu realmente era o problema. E aí depois que eu cresci, eu percebi que existe muitas frustrações no mundo adulto, e algumas pessoas que não têm inteligência emocional, elas acabam descontando as frustrações nas crianças, batendo, xingando, para tentar ter um alívio ali da situação ruim e da rotina que eles têm. E aí as crianças, elas não entendem tudo que a gente fala para elas, elas absorvem como verdade, e foi isso que eu fui tornando como verdade durante a minha vida adulta também. Eu não acreditava em mim e era bem difícil eu iniciar projetos que eu realmente gostaria de fazer. Às vezes eu fazia coisas que os outros queriam fazer ali pelo embalo para ser aceita e ter alguma coisa em comum com os outros, né? E não realmente seguir os meus próprios sonhos. Tanto que quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei na área administrativa, né? Que era da área da faculdade que eu fiz também. E, na verdade, não era muito bem essa área que eu queria escolher. Mas como eu não tive muito tempo, foi um pouco no susto assim, eu escolhi e foi por esse caminho que eu fui. Mas eu teria ido por outros caminhos se eu realmente tivesse parado e pensado somente no que eu gosto e no que é bom pra mim. Por muitos anos, eu fiquei dando como prioridade sempre o que as pessoas queriam de mim, o que elas achavam de mim. E aí o que mudou com o autoconhecimento foi focar totalmente em mim, focar nos meus projetos, e é por isso que eu tô sempre buscando formas de fazer renda extra, de ter novas fontes de renda, para quando uma cair, não acabar o meu mundo como aconteceu algumas vezes na minha vida. Então eu nunca me perguntei o que eu queria realmente, né? Eu só ia fazendo o que os outros esperavam de mim, para, de novo, agradar as pessoas e ser aceita. E aí esse padrão na vida adulta foi continuando e eu entrei em relacionamentos abusivos achando que aquela forma de tratamento era normal, da pessoa me privar de fazer várias coisas, até de sair com as minhas amigas porque incomodava. E não era muito bem uma coisa assim, você não pode fazer isso, e eu ia lá e não fazia. Mas quando eu fazia, era uma crise tão grande no relacionamento que eu comecei a evitar fazer. Então, os relacionamentos que eu tive acabaram me isolando das poucas amizades que eu tinha. Porque aí eu não conseguia entender o que estava acontecendo de verdade no relacionamento. E isso veio muito por conta da dificuldade de dizer não. Então, às vezes, a pessoa tinha uma atitude assim, né, abusiva comigo, e eu não sabia falar, não, você não pode fazer isso. Eu simplesmente aceitava que aquilo existia
e eu que me adaptava à situação sempre. E aí, a partir do momento que eu comecei a me posicionar nos relacionamentos, eu vi que as pessoas se desagradavam e meio que ameaçavam sair da minha vida. E aí eu ficava naquele impasse, né? Quando eu me posiciono, as pessoas vão embora. Quando eu não me posiciono, só eu que fico mal. E as pessoas ficam bem. Então, foi uma reflexão que eu tive que fazer e entender melhor por que eu me comportava dessa forma. Eu achava que era bondade, mas hoje eu consigo entender que era falta de limites, que eu não conseguia impor nas pessoas e acabava só fazendo o que elas queriam para ser aceita, né? E aí eu me perguntava muitas vezes, será que eu tô exagerando? Assim como eu me perguntava lá na infância, quando eu passava por alguma situação ruim, né? Será que eu tô exagerando? Será que eu sinto demais as coisas e realmente não tá acontecendo nada demais nessas situações de relacionamentos, de família e tudo, né? Fiquei me questionando sobre isso. E aí o que mais me deixava confusa é que eu tinha uma visão da minha mãe, né? Da forma e o tratamento que ela me dava. Só que as outras pessoas, se um dia eu chegasse e falasse, minha mãe é dessa forma, ninguém acreditaria, porque com as outras pessoas de fora, ela era e é uma pessoa totalmente incrível e maravilhosa e sorridente. E aí aconteceu uma coisa que mudou tudo. Em um momento da minha vida, eu comecei a descobrir histórias dessa minha mãe e dos meus familiares no modo geral, mas o peso maior foi a minha mãe porque eu morava com ela, né? Então eu descobri histórias realmente que mostraram que ela não era ruim só comigo, é realmente coisa da personalidade dela, dos traços da personalidade dela. E aí eu percebi que não era pessoal, era uma coisa dela mesmo, frustração dela, que quando ela estava infeliz, ela acabava meio que infernizando a vida de outras pessoas para tentar se sentir melhor. E isso com pessoas próximas que a amavam, amam ela, mas infelizmente é um comportamento que ela sempre teve. E tem até hoje. Então, eu fiquei sabendo dessas histórias, fiquei muito triste com as histórias, mas no fim, né, essa experiência de ter descoberto essas histórias me fez bem no sentido de sentir um alívio, de perceber que eu realmente não era louca, que as coisas realmente tinham acontecido e que eu não estava exagerando. As situações realmente aconteceram, só que elas eram minimizadas porque a pessoa meio que se mostrava uma coisa, né? Tipo aquela coisa de Instagram. Você mostra que você tem uma vida perfeita, mas no fundo quem te conhece sabe como que é a sua vida verdadeira. Então foi mais ou menos isso. Foi uma ficha que caiu pra mim e um peso muito grande saiu das minhas costas nesse dia, porque eu percebi que não era algo que eu tinha que arrumar em mim. Eu não estava quebrada, eu só estava carregando uma culpa que não era minha. Então, para você que veio de famílias desestruturadas assim como eu, talvez você carregue um sentimento de tristeza que não seja seu, que seja uma frustração que alguém descontou em você e que você está levando isso até hoje na sua vida e que talvez isso esteja impactando em várias áreas da sua vida que você não consegue evoluir, simplesmente porque a gente não sabe a raiz do problema. Então, eu sempre tive esse problema com a minha mãe na adolescência, na fase adulta, que foi pouco que eu morei com ela. Na primeira oportunidade de sair de casa eu já saí, né? Então era uma briga que eu tinha interna que eu acho que nem ela sabia que eu tinha. Pra ela tava tudo perfeito, né? A filha dela saiu de casa e tava tudo ok, só que pra mim tinha várias questões que eu tentava entender do porquê o tratamento diferente comigo, sabe? Então eu assumi que se estavam me tratando diferente era porque eu era uma pessoa ruim e merecia esse tipo de tratamento. E na verdade, essa culpa, na verdade, não era minha. E aí eu ficava procurando várias justificativas pro comportamento que ela tinha comigo pra tentar entender de alguma forma que não era um problema que era meu, ou que não era um problema que era dela também, que fosse alguma coisa externa que causou tudo isso, mas na verdade a gente sempre tem escolhas na vida. E infelizmente foi uma escolha dela
me tratar daquela forma na infância. Muitos adultos acham que criança não tem sentimentos, que não entende as coisas e trata de qualquer jeito porque acha que não precisa. Não sei exatamente como que funciona a mente das pessoas nesse sentido, mas depois que eu virei adulta, que ela percebeu que ela ia precisar mais da minha ajuda, em relação à minha irmã, eu sempre ajudei. Em relação à minha irmã, eu me privei de sair para vários lugares porque ela não deixava eu sair, porque ela ia para algum lugar e eu tinha que ficar com a minha irmã. Então minha vida sempre foi assim. Aí hoje, quando as pessoas perguntam se eu quero ter filhos, eu falo, não, elas não entendem, mas é porque eu já passei por tudo isso de outra forma, né? Eu já meio que tive que assumir essa responsabilidade de segunda mãe, né, com a minha mãe para ajudar a minha irmã. E isso não foi nenhum problema para mim. Eu era uma criança bem consciente, eu tentava entender a situação e eu sempre coloquei que a minha irmã estava numa situação pior do que a gente. Então não tinha como eu julgar ela por isso, nem ficar com raiva dela por isso. Eu ficava com raiva da minha mãe, que me colocou nessa situação. Porque quando ela teve a minha irmã, ela já sabia da condição da minha irmã, de todas as dificuldades financeiras que elas estavam passando, e ela decidiu ter mais um filho. Então, é uma consciência que muitas pessoas não têm. Se já tá ruim, se já tá difícil a situação, porque se você vai complicar mais ainda, se você tem a opção de manter do jeito que tá e correr atrás das coisas para tentar resolver os problemas que você já tem na sua vida, né? Então, com criança é muito mais difícil, você tem que educar, você tem que doar seu tempo, ter paciência para explicar as coisas, né? E isso não aconteceu comigo. Então, foi dessa forma que eu consegui crescer, né? No modo sobrevivência. Então, quando você tá no modo sobrevivência, você só sobrevive. Você não consegue pensar na sua própria evolução, né? Mas, desde criança, eu sempre tive um sonho de vencer na vida, de ter a minha casa. Eu falava que eu ia ter minha casa com piscina. Uma vez eu falei isso pra minha mãe e ela deu risada da minha cara. Aí ela se arrependeu na hora e falou: não, filha, eu acredito em você. Mas pra mim, a primeira reação foi a reação verdadeira dela, que ela deu risada da minha cara quando eu falei que eu teria uma casa com piscina quando eu crescesse. Então, foram várias coisas que eu tive que trabalhar, e eu acredito que todo mundo que passou por algo parecido tem coisas pra tratar, e que é difícil se curar dessas coisas, mas não é impossível. E o que eu queria falar pra vocês nesse vídeo, eu passei anos procurando provas para acreditar em mim, e finalmente eu consegui entender que eu não era uma pessoa que precisava ser consertada, sabe? Realmente era uma culpa que eu tava carregando que não era minha, e aí eu consegui devolver as culpas para as pessoas certas, e hoje é por isso que eu consigo focar totalmente nas minhas coisas, e eu me forço a fazer isso, porque eu não conseguia acreditar em mim e algo mudou dentro de mim que hoje eu consigo fazer diferente e acreditar. E acho que todo mundo consegue realizar os seus sonhos, não importa o tempo que leve. E que se ninguém nunca acreditou em você, seja a primeira pessoa a fazer isso, que você só vai ter benefícios na sua vida. E se você passou por alguma situação parecida, eu sinto muito. Mas com certeza essa situação toda te deixou mais forte e mais preparada para situações do tipo que a gente sempre vai passar na vida. Então, hoje o que eu percebo é que situações ruins eu consigo tirar de letra, porque nada foi pior do que outras coisas que eu já passei na infância, né? Então, hoje eu sinto que eu tenho capacidade e que eu posso sim acreditar em mim, mesmo que ninguém acredite. Então, faça isso por você também. E aí, o que eu entendi sobre a infância é que nenhuma criança deveria se preocupar com dinheiro, nenhuma criança deveria ter responsabilidades de adulto, tanto física quanto emocionalmente, né? Nenhuma criança deveria sentir que as necessidades dela não importam, e criança deveria ser só criança. E aí, o que eu estou fazendo agora para mudar tudo isso aí que eu contei para vocês, toda essa ferida aí da minha infância, que é uma delas, né? Tem várias coisas que a gente tem que
se curar, mas essa eu acho que sempre foi a principal da minha vida, porque eu sempre voltava e ficava remoendo isso na minha mente, do porquê que eu fui tratada diferente, se eu era uma pessoa ruim. Eu sempre voltava nessas questões e eu não aguentava mais ficar nisso, porque eu sabia que era uma coisa que me travava para outras coisas, para outras oportunidades da vida. Então agora eu tô redescobrindo quem eu sou novamente. E o que me ajuda muito a descobrir quem eu sou é voltar lá na infância e pegar aquela criança pura, porque a gente é 100% a gente quando a gente é criança, né? Vai acontecendo as coisas que vão podando a gente, mas tem um determinado momento da nossa infância que a gente sabe qual que era a nossa energia, como que a gente era. E eu lembro que eu era muito feliz, apesar de tudo, porque eu meio que fugia daquele mundo e entrava no mundo de Daiane, e com nada eu conseguia me divertir e ser feliz. Hoje eu aprendi a dizer não e a importância disso. Aprendi a não aceitar situações que me fazem mal só pra ter a aprovação dos outros ou ter alguém do meu lado. E diferente de antes, que eu focava em tentar procurar o porquê que eu era uma pessoa quebrada ou uma pessoa que não batia muito bem da cabeça, assim, em questões de traumas, eu mudei isso e comecei a focar em mim de forma que eu conseguisse acreditar no meu potencial. E é por isso que eu sempre estou tentando criar novas fontes de renda. Aqui no canal eu trago as formas de renda extra que eu consigo fazer sem investimento, né? Que seja mais fácil para as pessoas fazerem. Espero que tenham gostado do vídeo. Comenta aqui se você passa por uma situação parecida ou se você conseguiu crescer numa família estruturada e não sabe o que é isso, porque eu vejo muito nos vídeos que sempre tem os dois lados, né? E se você teve uma família que te deu apoio, dê valor a isso, porque não é fácil crescer sem apoio e sendo menosprezada. Você tem que fazer um trabalho 2 vezes mais difícil, simplesmente para você ficar no mesmo patamar das outras pessoas. Então eu espero que tenham gostado do vídeo, deixe o like se você gostou e até o próximo vídeo.